Olá, meu nome é Nathalie, este é o Field Drops e esse vídeo é sobre metafísica e antropologia filosófica em Agostinho. Faz parte da série de vídeos de Agostinho. Agostinho é bastante influenciado pelos neoplatônicos, principalmente por Plotino. E depois da sua conversão, da sua leitura de Paulo, Agostinho passou ao que a gente chama de filosofar na fé. Então, todo o pensamento passou a ser iluminado pela conversão, pela fé, né? A gnose, a verdade por revelação. Remeto vocês ao vídeo de verdade. Então, faço uma citação. A fé não substitui nem elimina a inteligência. Pelo contrário, como já acenamos, a fé estimula e promove a inteligência. A fé é um cogitare cum accessione, um modo de pensar assentido. Por isso, sem pensamento não haveria fé. A inteligência não elimina a fé, mas a fortalece e, de certo modo, a clarifica. Em suma, fé e razão são complementares. Então, essa é uma citação do Giovanni Reale, Dario Antiseri, no capítulo aí sobre Santo Agostinho. É a compreensão, então, da relação entre razão e fé. Então, somente na perspectiva da fé, sob o ponto de vista da fé, é que é possível a pessoa compreender o pensamento de Agostinho. Agostinho escreve a partir da sua vivência, como eu disse do texto As Confissões, isso fica muito claro, da sua história pessoal, e a sua filosofia ela é bastante autobiográfica. Ele passa para a gente todas aquelas angústias que ele vivenciou até a conversão e a necessidade e busca de uma clareza maior sobre certos assuntos. Claro que a filosofia dele não se limita a uma narrativa pessoal. Existem vários outros textos de Agostinho, Cidade de Deus, o Livre-Arbítrio, que é um texto que eu gosto muito, mas seu ponto de partida é o sujeito, é a sua vivência. Assim como acontece em Sócrates, assim como acontece em Platão. A sua principal preocupação, então, é o ser humano. Não é a natureza, não é o cosmos, não é a física. Então, a investigação agostiniana, ela tem início com essa angústia, com essa laceração, com essa dificuldade da alma. Com o seu sofrimento, né? Com a sua busca por respostas e o seu desconforto com o que lhe era oferecido na época. O neoplatonismo, Cícero, o maniqueísmo. Então, a primeira questão metafísica que se coloca para Agostinho é sobre o ser humano, é de natureza antropológico-filosófica. A grande pergunta da filosofia, o que é o homem? Somos, de fato, livres? Essa é a grande questão. Né? Como é que se dá essa relação entre liberdade e graça, com a providência divina? Né? A gente é um mero joguete na mão do Criador, nós não temos liberdade. Então, como seres criados, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O ser humano reflete, então, a trindade no seu ser. Como é que a gente reflete a trindade no nosso ser? Para Agostinho, o ser humano o ser humano conhece e o ser humano ama. Essas são as três principais características que nos definem. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos seres racionais e nós somos capazes de amor, uma qualidade de amor, que é o amor agápico. Também remeto vocês ao vídeo sobre o conceito de amor. Então, mais uma citação aqui de Agostinho. Somos, conhecemos que somos e amamos esse ser e esse conhecer. Nas três verdades apontadas, não nos perturba falsidade nem verossimilhança alguma. Tais verdades desafiam todos os argumentos acadêmicos, que dizem que, e se te enganas? Pois se me engano, existo. Quem não existe não pode enganar-se. Por isso, se me engano, existo. Essa é uma citação de Agostinho que é bastante anterior ao argumento do cogito em Descartes, né? Mas a gente já vê aí a raiz do argumento do cogito lá na frente em Descartes. Então, essa passagem ela vai revelar esse reflexo da trindade nos seres humanos. Então, ela traz uma antecipação do argumento do cogito. Como eu falei, nós somos, nós conhecemos e nós amamos. Essa seria uma verdade que supera
qualquer dúvida cética. A alma humana se assemelha a Deus e conhece a si mesmo. É um conhecer em Deus. Então o ser humano carrega como se fosse a centelha divina, né? Ela carrega aquela força divina, aquela potência divina. Então, se o ser humano conhece a Deus olhando para si mesmo e conhece a parte mais elevada da sua alma, quando mira a Deus, quando busca Deus. Porque um dos caminhos para buscar Deus é a razão típica do ser humano. Então, o ser humano recorda a Deus, o conhecimento humano encontra a inteligência divina e o amor humano procede de Deus. Uma das preocupações mais fortes em Agostinho é então sobre a questão da salvação da alma das pessoas. Isso fica muito presente em Agostinho. Então, sobre isso, Agostinho debateu com um monge ascético chamado Pelágio da Bretanha. É um debate bastante famoso na filosofia, o debate entre Agostinho e Pelágio. Pelágio negava a influência do pecado original e negava que a graça de Deus fosse essencial para a salvação dos seres humanos, das almas das pessoas. Então, bastava decidir realizar boas obras, decidir com o seu livre-arbítrio, com a sua razão, que ele iria para um bom lugar pós-mortem, né, depois da morte. Isso seria o suficiente para a salvação da alma. Agostinho defendia que todos carregam os reflexos do pecado original, uma culpa derivada da natureza humana por ser limitada, por ser fraca, por ser contingente. Então todos nós podemos sucumbir à tentação, à vaidade, ao egoísmo. E embora o ser humano seja dotado de livre-arbítrio, há a necessidade da participação divina, há a necessidade da graça. Então a graça é divina e ela reflete em mim a fé. Pelágio, então, é condenado como herege pelo bispo de Roma em 417 e no primeiro concílio de Éfeso, em 431, a igreja se pronuncia em favor da doutrina de Santo Agostinho. E aí se dá um marco, né? É o fim da ética pagã e da filosofia helênica e é o início, então, da Idade Média. Então esse debate funciona aí como um marco na história da filosofia. Outra questão que Agostinho era bastante atormentado pelos pagãos era a questão do tempo. Quer dizer, os pagãos perguntavam o que Deus fazia antes então de criar o céu e a terra, né? Se Deus é eterno, qual era a sua ocupação antes de criar o céu e a terra? Para Agostinho, essa questão não se coloca, porque é uma aplicação indevida de uma característica humana, temporal, ao eterno, ao absoluto. O eterno, ele está fora do tempo, ele não está submetido às limitações e à contingência do tempo. O eterno sempre foi, sempre será. Para o eterno não tem passado, nem presente, nem futuro. Eu costumo dizer, para o eterno é tudo ao mesmo tempo agora. O tempo é uma criação de Deus e somente se aplica ao espírito dos homens, não a Deus. Os seres humanos, eles têm uma vida, uma consciência, uma razão limitada, contingente. E nós só conseguimos entender as coisas organizadas em passado, presente e futuro, né? Nós não temos um intelecto que acompanhe ou que abranja o absoluto. Eu costumo dizer que a gente só tem uma fotografia da eternidade, porque é um período tão pequenininho que é quase como se fosse uma fotografia. E a eternidade não, a eternidade não tem passado, nem presente, nem futuro, é absolutamente fora do tempo. Então o que Deus fazia antes de criar o céu e a terra é uma questão que absolutamente não se coloca, né? É uma questão imprópria colocar uma questão temporal para o eterno. Então esse é um vídeo sobre metafísica e antropologia filosófica em Agostinho. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.